Começa agora a Hora da Entrevista, no programa Radar Tocantinense. Muito bem, hoje nós estamos aqui na DFM entrevistando o vereador Dilan do S. Dilan, que tem uma lista de trabalho prestado ao homem do campo, líder sindical, representante dos moradores da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Barra da Grota, Grota do Laje. Inclusive, o assentamento Grota do Laje foi o primeiro assentamento de Xambioá a receber, a todos os moradores receberem o título das terras. Esse é um trabalho que o Dilan prestou ao longo de quase 30 anos, né, Dilan? Como representante da associação, foi eleito, reeleito e novamente eleito 3 vezes representante dos moradores lá do Grota de Laje. Lá de Xambioá, cidade maravilhosa. A gente manda um abraço especial para a comunidade de Xambioá, viu? Aqui nesse momento representado pelo nosso vereador Dilan do S. Dilan que, dado esse trabalho voltado ao homem do campo, recebeu uma expressiva votação nas eleições de 2024 e hoje está representando não só os moradores do Grota de Laje, mas toda a comunidade de Xambioá na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia a todos, bom dia meu amigo Luiz, né? É onde eu passo, falo que o Luiz é um orgulho nosso xambioaense, né? Escritor, né? Reconhecido onde vai, leva o nome da nossa querida Xambioá, né? Parabéns, Luiz, né? Mandar um alô especial aos ouvintes da DFM, né? E dizer que é motivo de satisfação estar aqui conversando com vocês, né? Porque aqui eu sei que eu estou falando diretamente com o povo de Xambioá e região. É isso aí. Então, vereador, a gente, quando fala sobre o legislativo, quando a gente fala sobre política, a gente pensa sempre em expectativas. E quais as expectativas para esse mandato que se iniciou agora de 1º de janeiro e vai se estender com as bênçãos de Deus até dia 31 de dezembro de 2028. A gente não pode falar ainda, mas com certeza a gente está vendo que já vai vir outro mandato aí. Quais as expectativas para esse mandato? Para esse mandato agora de 4 anos? Luiz, eu sempre sonhei, você me conhece desde criança, você conhece a realidade da minha família, né? Eu não gosto de ficar falando, né, questão de ser humilde e tal, ficar se vitimizando, tem muita gente que se aproveita disso. Mas a gente não pode esquecer as raízes da gente, né? Não pode esquecer de onde veio, né? E o porquê está aqui, né? Então eu sempre quis representar o povo, de alguma forma, né? Comecei ajudando a minha associação, os presidentes Valdir, Gonzaguinha, Neguinho do S. Eu sempre me coloquei à disposição deles, né, para ajudar. O que, precisando de mim, torrente aqui, porque eu já tinha um espírito de cooperativismo, né? Eu sempre corri atrás, busquei pelo coletivo, né? E trabalhei na associação, igual você falou no início aí, nosso assentamento foi o primeiro do norte do Tocantins que recebeu o título. Registrou o título, era um absurdo para registrar. Nós descobrimos a lei 8.629 que diz que é isento de imposto estadual, federal, municipal, qualquer imóvel destinado à reforma agrária, inclusive de emolumentos que são as despesas do cartório. Depois de registrado, a gente conseguiu, através do senador Ataíde, na época, né, o Carlão, que era superintendente do INCRA, chegar até o presidente da República, e foi feito o senador Ataíde fez uma lei de medida provisória e passou no Congresso dando desconto de 90%, ou seja, uma terra que você ia pagar 10 mil, você ia pagar R$1.000. Então essas foi, né, conseguimos um trator para o assentamento. Essa foi as conquistas mais relevantes. E essas conquistas, ela nos impulsionou para ser eleita vereador. Eu digo que o assentamento ele foi um espelho, né, para a sociedade ver, opa, esse rapaz aqui está fazendo pela comunidade dele lá, então vamos dar a oportunidade dele ser vereador. E a expectativa é enorme, assim, a gente quer deixar um legado, né, como vereador. Eu sei que não é fácil, né? Depende isso no município de Xambioá, né? Município de Xambioá. O município já quer deixar aqui, porque aí realmente o pessoal que estão nos acompanhando aí pela rádio estão te ouvindo. Eu vi aqui já
tem pessoal que já dando... Aí perguntou qual é o município, né? É o município de Xambioá. Aí é no município de Xambioá. E aí a expectativa é enorme, né, de fazer um belíssimo trabalho, né? Todos sabem da minha coragem, eu já fui até candidato a deputado federal, né? E o povo ficava espantado, né? Porque Nessa eleição passada agora? foi, sim. Só em Xambioá eu tirei 1.131 votos. Bom. E aí resolvi encarar para vereador e deu certo. E o que eu quero é trabalhar pelo povo, né? E fazer parcerias com quem quer que seja, sendo para beneficiar o povo, pode contar comigo. Vereador Dilan. Vereador Dilan do S, eleito em 2024 pelo partido União Brasil, lá em Xambioá, nossa princesinha do Araguaia. A gente manda um abraço especial para todos os ouvintes da DFM, especialmente para os moradores de Xambioá que estão ouvindo nesse momento o vereador Dilan do S. E depois a gente vai repercutir, viu, João Faial, viu, o vereador Dilan do S, vamos repercutir essa entrevista que está sendo bacana, esse bate-papo, sendo bacana. O Dilan do S foi indicado também, dado o seu trabalho, dado o seu comprometimento com o Legislativo, ele foi indicado no início desse mandato para ser o líder do prefeito Dr. Mike Câmara na Câmara Municipal de Xambioá. Mais recentemente abriu mão dessa liderança. Conversei com o Dilan do S ontem, a gente fez uma matéria no portal Radar Tocantinense e a gente expôs os motivos que o Dilan saiu, abriu mão da liderança, e agora a gente conversa com o Dilan para saber como é que está essa articulação política lá em Xambioá, vereador. Sobre a questão de abrir mão da liderança, eu fui indicado líder do governo no início do mandato. E nessa última sexta-feira, eu abri mão dessa liderança, né? Eu não virei oposição do prefeito, eu só abri mão da liderança. Eu decidi que eu não queria por N motivos, né? E questão da gente fazer os pedidos, o prefeito atender, da comunicação, né, com o executivo, que não estava, vamos dizer assim, estava sendo ideal, né? E eu sou um vereador da zona rural. E nos últimos dias eu comecei a cobrar muito a questão das estradas vicinais. Lá no nosso município tem 5 assentamentos. São quase 500 famílias assentadas. Essas famílias, todos têm criança que estudam. E o transporte escolar todo dia tem que buscar essas crianças nessa localidade. E eu comecei a cobrar a questão das estradas vicinais. Estava ficando muito perigoso para essas crianças andar num transporte que já não é um transporte novo, já meio sucateado. Não culpa do prefeito atual, que ele já recebeu dos outros. A gente sabe que não é fácil, porque um município que tem uma demanda dessa, de tantos alunos na zona rural, a gente sabe que não é fácil, né? Que não tem nada fácil. Mas eu comecei a cobrar a questão das estradas vicinais, né? E insisti, eu acho que isso incomodou muita gente e tal. E começou um entorno do prefeito, que não, isso aí eu não ouvi ele falando, eu acredito que ele não tenha falado, que disse que o vereador Dilan é enjoado, que o vereador Dilan é antipático, que é coisa demais, e essas coisas assim, entendeu? E aí isso foi gerando assim um desconforto, Luiz, né? E porque assim, eu falo, eu não tenho nada contra o prefeito, mas assim, eu por várias vezes já falei para ele, falo para as pessoas, eu não tenho medo, você me conhece, sabe que eu não arrudeio para falar as coisas de política, principalmente de política, e principalmente se a pessoa for meu amigo. O entorno do nosso prefeito é muito ruim, as pessoas que estão no entorno deles, tem pessoas boas, tem, mas tem uns que parece que quer colocar um contra o outro, inventando história e tal, e aí eu não gosto dessas coisas, e eu fui pedir as estradas vicinais do município, pedi a questão dos postos artesianos nos assentamentos, né? Fiz mais de 20 projetos de indicação, né? E não foi atendido nenhum. Então, eu entendi, eu líder do governo, não consigo que seja atendida as demandas. O mínimo, né? Porque a gente sabe que não dá para atender todos, que a gente, né? Mas pelo menos o básico do básico, né? E eu falei, se eu não estou conseguindo e as pessoas acham que eu não consigo porque eu não cobro alguma coisa, porque eu sou muito próximo do prefeito, então eu achei melhor me distanciar dessa questão de líder.
desistir de ser líder, porque a responsabilidade é muito grande, porque se eu sendo líder eu não consigo, vocês acham que o povo vai acreditar nisso? Não, esse cara não consegue porque não quer, esse cara não está buscando, né? Então, eu desisti dessa questão de líder, mas em momento algum falei que sou oposição do prefeito. Não tenho intenção de ser oposição, né? Posso ser sim oposição, não vou dizer, se o prefeito quiser me empurrar para a oposição, né? Mas eu não tenho essa intenção de ser oposição. Aí depende dele. Eu não quero, o que eu quero é que ele ajude o nosso povo, que honre os compromissos que nós fizemos. Eu fiz muitos compromissos, mas ele na casa das pessoas durante a campanha. Então a gente tem que honrar aqueles compromissos, porque política, ela não tem um documento assinado, não, é só palavra. Se você não tem palavra em política, você não tem nada, porque você não pode assinar documento nenhum, entendeu? É isso aí, Xambioá tem 5 assentamentos, uma malha viária considerável, a gente vê, né? São mais de 600 famílias de assentados em Xambioá. E o Dilan é um dos representantes dos assentamentos, o Dilan é um dos representantes dessa área rural em Xambioá. Na verdade, o Dilan foi eleito com a bandeira de trabalhar pelo homem do campo, que eu acompanhei as eleições de 2024 em Xambioá, acompanhei o processo, inclusive o processo de articulação para levar a União Brasil, o PSDB, tinha outro partido, a União Brasil e o PSDB, né? União Brasil e PSDB. Que estava na ala da oposição, e com a desistência do ex-candidato, do ex-prefeito de Xambioá e ex-pré-candidato Júnior Leite da campanha, o grupo optou por apoiar o grupo do Mike Câmara, que era apoiado pela ex-prefeita Patrícia Velim, que teve no momento um grande capital político na região, e acabou fazendo com que as eleições de 2024 fossem definidas e eleito o atual prefeito, Dr. Mike Câmara, que estamos com 8 meses de mandatos, né? Desse novo mandato, e o Dilan faz parte desse grupo vitorioso das eleições de 2024 e faz parte desse grupo que está gerenciando Xambioá, no norte do Tocantins, às margens do Rio Araguaia, que é uma ponte maravilhosa aí, tá faltando só os acessos, em breve a gente vai ter essa ponte inaugurada. Vereador, trabalho bacana que você vem fazendo nesses últimos 8 meses de mandato, nesses primeiros 8 meses de mandato, um trabalho interessante, a gente tem acompanhado, a gente tem divulgado no nosso portal Radar Tocantinense sempre a sua atuação parlamentar. Mas, dentre esses trabalho todo, quais os principais projetos já apresentados para a comunidade de Xambioá? Eu já apresentei mais desses 8 meses. Eu já apresentei mais de 20 projetos, inclusive o povo me chama candidato dos projetos, né? Porque assim, eu acho que é uma obrigação, é o mínimo que você tem como parlamentar apresentar projetos, né? O vereador, como todo mundo sabe, ele não gera recurso, ele não é gestor, ele não tem orçamento, né? O que cabe a ele é fazer projetos e levar para o executivo, e também fazer um meio de campo para ver se sai esses projetos, né? Então, lá em Xambioá eu já fiz projeto para pavimentação de várias e várias ruas, né? Não tenho na mente, mas bloquete, né? Para a zona rural já foi feito para recuperação, manutenção e recuperação das estradas vicinais, para o estudo técnico, para cavar poços artesianos, tendo em vista que você conhece o PA Recanto e o Barra do Lontra, todos os assentamentos têm a necessidade da água. Assim, nesse tempo que não é o período chuvoso, fica mais crítico, né, a situação, principalmente no Recanto. Lá tem o Grota do Laje, o Limeiro, o Caçador, precisa, mais ou menos. O que mais precisa é o Barra do Lontra e o Recanto. O Recanto, no inverno tem água em todos, até na cabeça dos tocos, no verão seca tudo, inclusive seu sogro mora lá, né, Luiz? E no Barra do Lontra é um assentamento muito novo, que já tem só 12, 13 anos. Então a infraestrutura lá é muito precária, ainda não foi feita ainda, tudo que, né? E é o que mais necessita. E lá tem dado confusão de vizinho com água, porque a água vem da serra, aí um desliga que está na frente pega a água, o outro lá embaixo já não recebe. Então a gente criou um projetozinho para
para fazer essas áreas, né? E a gente vem desempenhando assim, um papel importante, que é fazer projetos. Muitos vereadores chegam em mim, rapaz, tu faz esse projeto, o prefeito não vai fazer. Não, eu estou fazendo a minha obrigação. A obrigação dele é executar com orçamento, se ele tiver orçamento, né? E muitas vezes a gente faz, tá vendo, o cara não tem um orçamento, o prefeito não tem um orçamento, né? Eu igual falo, não é fácil. Fazer gestão não é fácil. Não é fácil. Só que o povo nos elegeu, foi para fazer as coisas, não foi para reclamar. Né? O povo não quer saber se não tem dinheiro, não. O povo nos elegeu para trabalhar. Se não tem dinheiro, buscar onde tem, correr atrás. É isso, o povo não elegeu eu, o prefeito, para ficar reclamando, não. É isso aí, nós estamos batendo um papo aqui com o vereador Dilando S, vereador de Xambioá, nossa princesinha da Araguaia. Estamos aqui na DFM, na companhia do nosso grande comunicador John Fayal. O John Fayal está dando o nosso suporte aqui para a gente hoje, atendendo o vereador Dilando S. O John Fayal tem uma participação em Xambioá, morou em Xambioá, né? Meu pai, né? Meu pai foi pastor em Xambioá, faleceu em Xambioá hoje. Inclusive eu sempre vou em Xambioá lá para dar uma olhada no túmulo dele. E ele foi uma pessoa que realmente fez parte da história de Xambioá há muito tempo. Eu acho que o vereador de lá, acho que não tinha ainda, não residia por lá ainda, né? Hoje era muito. Foi em 86. Eu era criança, né? Era criança, né? Não lembro. Mas já estava preparando já para hoje ser o representante que é hoje em Xambioá. Parabéns, viu? Obrigado. Estou ouvindo aí as suas colocações. Realmente, Xambioá está de parabéns por o seu trabalho e pela representatividade que Vossa Excelência está tendo aí aquele povo de Xambioá. O vereador Dilando S, ele está como vereador hoje, ele representa Xambioá, e nós tivemos grandes nomes do Legislativo Municipal que trabalharam pelo homem do campo. Eu vou destacar aqui um nome importante que faleceu em 2003 e deixou muita saudade, que foi o vereador Carlos Cacheado, meu amigo Carlos Roberto Santos. Melhor vereador da história de Xambioá, todo mundo fala isso. Que deixou aí uma história de... Um assistencialista, não era um vereador, era um assistencialista. Deixou uma história de luta com o homem do campo, sempre trabalhando pelo homem do campo, e quando a gente fala em projeto voltado para o homem do campo, a gente lembra do nosso companheiro Carlos Cacheado, que inclusive morreu em campanha eleitoral. Fazendo favor pro povo. Morreu fazendo favor, morreu numa viagem de volta, de Palmas, de volta para Xambioá, na campanha do também já saudoso ex-vereador de Xambioá e ex-candidato a deputado estadual, nosso amigo Horácio de Albuquerque, Maranhão. Horácio Maranhão. Vereador, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, final da nossa conversa, e é muito gostoso falar sobre Xambioá, muito gostoso falar sobre política, ainda mais com uma figura importante como você, que tem uma história de luta pelo desenvolvimento daquele município, que o município precisa do nosso apoio, precisa dos nossos esforços para se desenvolver cada vez mais. E a gente deixa agora o espaço aberto para o senhor falar aí, que o senhor sinta-se à vontade para o senhor falar para a nossa comunidade. Dizer que é um motivo de grande alegria, satisfação, né? Estar presente aqui na DFM, né? Principalmente com você, Luiz, um rapaz aqui, John Fayal aqui, que também tem raízes em Xambioá, né? Conhece o pessoal. Dizer que eu sou vereador, fui eleito pelo povo. Agradeço primeiro a Deus, né? E depois o povo, o voto que me foi confiado. E eu vejo que muitos se incomodam com o meu jeito de ser, falam, não moço, tu tem que mudar, agora tu é vereador, tu não pode agir do jeito que tu agia antes de ser vereador, não. Eu sinto muito em informar essas pessoas, eu não vou mudar, né, para agradar prefeito, para agradar puxa-saco de prefeito, para agradar quem quer que seja. Eu sou o Dilando S. Eu ganhei a eleição sendo essa pessoa aqui. E eu jamais vou mudar minhas características para me agradar alguém, Luiz. Porque eu tenho certeza que se eu virar outra pessoa no mandato, aqueles que votarem em mim não vai votar mais. Que vai dizer, não foi nesse cara que eu votei, não. Eu votei foi, entendeu? Então, se gostarem ou não, se me quiserem do lado, é desse jeito que eu sou. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Dizer ao povo de Xambioá que meu mandato é deles. Foi eles que me deram.
E eu trabalharei todos os dias da minha vida, até o derradeiro dia do mandato, pelo coletivo, pelo povo. Eu sou da zona rural, né? Mas eu também brigo pelos projetos da cidade, não só da zona rural. Eu apresentei 10% do meu projeto para a zona rural e 90% a zona urbana, que a gente vê que os pontos críticos e tal, e coisas que, sem criar projeto mirabolante, porque tem vereador, né, que a gente vê que um projeto que não dá para o município, não se encaixa na realidade do município, né? Então eu procuro criar projetos que se encaixem na realidade do município, que dê para fazer, né? Então é assim, eu estou à disposição do povo, vou trabalhar pelo povo. A coisa que Deus me deu muito foi coragem, né? E vontade de crescer politicamente. Talvez isso também incomode alguns, que já fico no ouvido do prefeito, não, ele quer ser prefeito, ele quer tomar teu mandato. Eu não quero tomar mandato de ninguém, eu quero exercer o meu mandato de vereador. O futuro só a Deus pertence. Se eu tiver a oportunidade e a chance real de ser prefeito, eu não vou deixar ela passar. Não é porque eu sou contra o Mike, contra a Patrícia, ou contra o fulano, não. É porque a oportunidade está aqui e é um sonho que eu tenho e eu não vou deixar passar. Isso não quer dizer que eu quero o mal de fulano ou de ciclano, não. Eu quero o bem da gestão, dessa atual gestão, entendeu? Eu fui o que mais defendeu essa atual gestão. Desde o início eu venho defendendo. Só que eu, diferente de alguns, eu falo quando tá bom, eu mostro as coisas boas e também critico as coisas que eu vejo que não tá dando certo e vou lá e dou palpite também, e eu oriento. Senhor, tá assim, bora, dá para corrigir, dá, entendeu? Mas é assim, basicamente a vontade é de trabalhar pelo povo e servir o povo, que essa é a missão do político. É isso aí, nós ouvimos, muito obrigado, vereador Dilando S. Nós ouvimos o vereador Dilando S. num maravilhoso bate-papo sobre Xambioá, sobre projetos, sobre desenvolvimentos e, claro, eu não podia deixar de falar sobre política. Vereador Dilan, os estúdios da EDFM estão de portas abertas para o senhor e também para a comunidade, quem desejar participar de um bate-papo como esse que nós tivemos com o Dilando S, entre em contato com a gente vai deixar o nosso contato, entre em contato com a gente e a gente continua aqui de portas abertas para ouvir. Chegamos ao fim do nosso programa diário, Radar Tocantinense. Fique ligado na programação da nossa emissora.